A galera de um bloco de carnaval deixou de curtir o carnaval em blocos para curtir junto, construindo alegoria. Afinal, o que é o Calango Careta? O que é? O que é o Calango Careta? Alô, querido ouvinte, em Brasília, 19 horas. Meu nome é Márcio Ramos e esse é o segundo episódio da primeira temporada do podcast do Calango, o podcast mais unido de Brasília. Eu gostaria de trazer para a fala a co-host, minha companheira de aventura, Alexandra Espósito. Tô aqui! Cheguei! Por que hoje o podcast é o mais unido? Uai, tá todo mundo aqui. O Calango é uma alegoria e 3 frentes, então aqui temos representante da alegoria e de cada frente, né? Então por isso que hoje é um podcast especial, né? Vamos apresentar o que é o bloco. Você está ouvindo podcast do Calango. Vamos ver quem tá aqui com a gente? Quem é aqui? Vamos lá, começando do lado esquerdo, sempre. Alan. Meu nome é Alan, eu sou uma pessoa que faz parte do Calango. Oi, eu sou a Tchela, tô no Calango desde 2017. Oi, eu sou a Ana Paula, eu tô no Calango na trupe. Quem mais? Eu sou a Aline e eu tô no Calango desde 2015, tocando surdo. Então, hoje é um momento especial, assim, porque são convidados que a gente pensou, né? A gente tá pensando assim, não, como que a gente faz um programa explicando o Calango, mas principalmente explicando as origens, assim, né, de cada frente, porque, afinal, o que é o Calango Careta? Essa é a pergunta tema do podcast de hoje. Então vamos lá. O podcast ficou pronto. O Calango Careta se autodefine como um experimento coletivo de atividades culturais aleatórias. Isso que eu tava procurando aqui pra falar. Que bom que você se adiantou. Fala aí, Alan, como é que surgiu essa brincadeira? Você que tá desde o início, fala aí. Então, você falou bem, eu tava aqui procurando essa frase que eu já tinha esquecido. Que foi... A gente passou alguns dias tentando definir ela. E por que atividades culturais aleatórias? Que eu acho que é isso, né? O Calango, ele se tornou algo que é perceptível para todo mundo, né? Olha na rua, ou participa, ou passa por ele. Parece uma coisa pensada, do começo ao fim, mas ele foi uma ideia... Que Não foi pensado, não? Acho que não foi algo projetado, né? Acho que foi um negócio literalmente de atividade cultural aleatória. Surgiu o Felipe, que é meu irmão e brother de infância de uma galera como o Márcio, o Tosca, e ele foi falando para pelo menos umas 30 pessoas de uma ideia que ele teve, que era basicamente assim, daquele jeito dele, né? Pô, galera, Brasília tá, né? Tem um carnaval assim meio... tá começando de carnaval de rua, e aí, pô, tem um Axé Pouco lá em Recife, tem um dragão, que a galera tem uma alegoria, que é uma brincadeira muito legal. E, cara, imagina se a gente juntasse essas coisas e trouxesse pra Brasília, já que Brasília é essa mistura. Ele falou pra 20, 30 pessoas, sei lá, eu vi umas 20. E algumas pessoas pilharam, entre elas o nosso host, o Márcio, que é uma pessoa que quando pilha, faz. E aí... Enfim, entre essas pessoas todas, eu, o Márcio, o Tosca, a gente pilhou e o Tits também pilhou. E o Tits foi uma pessoa... Foram 4, 5. 5, é. Então vamos lá, Felipe. O Felipe, o Márcio, Alan, o Tosca e o Tits. E aí o Tits foi essencial, porque ele sempre foi uma pessoa que teve habilidades manuais, né? De fazer invenções e tal, e construir coisas. Perfis. Felipe, ideia. O Tits bota a mão na massa. Márcio pilha. Você. Márcio faz, eu pilho. Boa. E aí foi meio que isso, assim, a galera se botou pilha até o dia que o Márcio, que é o que faz, falou, galera, não, vamos lá pra casa e vou botar lá a minha casa pra game e vamos construir essa parada. Não tinha como voltar, eu acho que todo mundo já percebeu que não tem volta quando o Márcio bota essa pilha aí. Enfim, começamos a construção, vários dias construindo, sem saber o que ia dar, meio que fazendo tudo na mão. A logo do Calango, o Toscanini, né, que é designer, fez ali na mão, recortou. Essa então papelão. É a Tosca. Ele é conceitual. E aí, enfim, acabou surgindo ali uma alegoria no dia do Peleja.
que é um bloco que já rolava em Brasília há muito tempo, um bloco ativista em samba e tal. E a gente terminou com o que dava pra terminar naquele dia. Botamos tudo no meu carro, fomos pilhadão pro Peleja pra carregar esse... Sabe que a galera quando coloca camisa e fala que é um bloco? A gente fez uma alegoria e falou que é um bloco. Você está ouvindo podcast do Calango. Qual o tamanho dele? Ele tinha Da entre primeira. 10 e 15 metros por aí, né? Você falou que a cabeça era gigante já. A primeira não era tão grande, só era pesada. Levamos lá pro Peleja, alegria, curtimos pra caramba. Demos entrevista e a Globo anunciou que tava toda essa galera, sei lá quantas pessoas tinham no Peleja, no bloco do Calango Careta. O que pra gente foi super constrangedor. E a gente foi pedir desculpa pra galera e tal. E isso chamou a atenção de outros veículos que vieram fazer várias entrevistas com a gente e tudo mais. Rolou o carnaval, em 2015 isso. E... Enfim, depois de um mês a gente foi chamado para um encontro, ressaca de carnaval do Acadêmicos da Asa Norte, que eram vários blocos de carnaval de rua, que era um movimento que começava em Brasília, que tinham música. E a gente foi chamado meio que tipo assim, bota essa alegoria aí e bota a pilha na galera. E aí a gente teve por isso que eu falo que é aleatório, né? A gente teve um segundo estalo, que é, pô, precisa de música nisso, né? Como é que a gente é um bloco sem música? Então, por isso que a gente está com uma convidada especial aqui, que é a Aline. A Aline entrou na orquestra bem recente, a orquestra tinha 3 meses, né? Ela entrou em setembro e foi a ideia de dar uma pegada musical pro bloco, que era só uma alegoria. E aí, Aline, fala pra gente um pouquinho como é que foi essa fase. Eu entrei quase no começo, porque acho que o bloco começou em... O bloco não, a orquestra começou em julho, não é isso? Junho. E eu entrei em setembro. É engraçado, acho que todo mundo que entrou no começo entrou meio sem... Assim, meio na louca, né? E foi assim, comigo não foi diferente. Não tocava nada, nunca tinha tido essa ideia. Eu me lembro de no carnaval, eu tava grávida no carnaval e a Tati Soares, que foi quem me convidou, comentou comigo assim... A gente estava num bloco, ela falou, gente, sabia que vai começar um bloco novo, que vai ensaiar lá perto do balaio, eu tô muito afim de começar, vamos. E eu, assim, grávida, já com 7, 8 meses, falei, né, tipo, massa, vai lá. Vai lá que vai ser massa. E ela, de fato, começou junto com a origem do bloco, e com a origem da orquestra. E um dia eu estava curtindo o finzinho da minha licença maternidade, na casa dela, e ela falou, vai rolar ensaio do Calango hoje à noite aqui em casa. E aí, vocês querem vir? Convidou eu e umas outras amigas que estávamos lá na casa dela. E aí eu pilhei, porque eu já estava muito angustiada. Quem é mãe sabe que é uma angústia, assim, essa licença maternidade, porque é muito louco, né? Muito, muito bom e, ao mesmo tempo, muito... Só você e a criança, né? Então, assim... Eu pilhei porque eu achei que podia ser uma coisa que ia me tirar daquele universo ser mãe e aí voltaria a ser eu de novo. E quem não tem instrumento ainda, a gente vai tocar no balde. A gente vai tocar no balde, vai dar tudo certo. Você tem era balde pra a única que você. não tocava nada? Não, porque a Tati também aprendeu a tocar. Todo mundo, pelo menos do naipe que eu fui tocar, que era surdo, era todo mundo começando a tocar mesmo. E era, de fato, no balde. Esse dia eu fui, e eu só fui também porque era na casa dela, porque eu tava com criança pequena, e aí eu levei meu filho, botamos ele no quartinho dormindo, e aí eu fui tentar aprender as 2 músicas que a gente estava aprendendo na época. Pai sem praieira. Isso. Tipo isso. Não, eu acho que era Billie Jean. Eu acho que é. E na verdade, assim, o que eu lembro dessa fase, né, que foi meados de 2015, é que você sempre chegava com o filho aí, ensaiava e amamentava, assim. Ensaiava... Aí eu comecei a ir nos ensaios que estavam acontecendo naquela pracinha do balaio, porque a gente tinha apoio da Academia de Música de Brasília, que a gente fazia algumas aulas lá, porque era quase todo mundo iniciante.
Depois da aula a gente se juntava na pracinha para tocar. Então eu comecei aí, e aí justamente, Márcia, eu tinha que ir levar meu filho. O meu filho começou a ficar sozinho com o pai dele justamente nessa época. Foi a desculpa maravilhosa que eu arranjei para o meu filho conseguir ficar com o pai sozinho, né? E aí, eu precisei de amamentar nos ensaios. O comecinho foi, assim, bem trampo, mas deu tudo certo. E eu continuei, e hoje ele tem 4 anos. Olha aí, o filhinho do Calango, né? Como era a acolhida das outras pessoas para uma mulher com uma criança tão pequenininha? Então tinha muita mulher, né, no grupo, por mais que não tivesse. Hoje já temos várias mães, né, no bloco como um todo. Hoje já temos várias mães e pais, mas na época eu acho que era uma das únicas, assim. E aí, assim, acho que a mulherada me deu muita força, eu não conseguia ir em todos os ensaios, eu era muito ruim, eu acho que eu ainda não sou boa, mas eu já melhorei muito. Eu era muito ruim, então, assim, a paciência que a galera teve, né, porque foi preciso, acho que, né. O meu tempo de evolução não foi o mesmo, eu acho, até pela minha disponibilidade de tanto ensaiar em casa quanto estar nos ensaios. Foi muito legal e hoje eu acho que essa possibilidade de aprender um instrumento novo deixou as pessoas mais corajosas. E aí, assim, a gente tem gente que é da trupe, a Ana pode falar, que está disposto a aprender instrumentos. Gente da orquestra como eu que também está aprendendo outros instrumentos. E aí, vamos ver, eu comprei um trombone, vamos ver se eu dou conta. Vamos ver se eu dou conta. E vice-versa, ao mesmo tempo também eu tenho tentado aprender coisas da trupe, estou fazendo oficinas de perna de pau, e eu acho que isso eu tenho visto muito, assim, as pessoas se misturando nas frentes. Aleatórias, é isso. Devagar com esse andor, Leonor, casamento é muito caro. Seguindo essa linha do tempo maluca, né, do Calango desde 2015, que vai da alegoria, passa pela orquestra, logo em seguida veio a trupe, e aí a gente tá com a Ana Paula aqui, que tá aí junto, né, ela que mexe com moda, enfim, conta pra gente essa história. A trupe começou a se desenvolver, assim, mais em 2016. O que é trupe? A trupe é a galera que toca o terror. Qual é o nome mesmo? Trupe Quero, do Calango Careta. A gente é a galera do circo, do teatro, da dança, que vai junto com a orquestra. A gente toca, eles estão tocando e a gente tá lá brincando, fazendo performances e tudo que a gente tiver vontade de fazer. E eu tava aqui em Brasília fazia mais ou menos 1 ano. Eu vi um evento no Facebook falando um pouquinho do bloco, assim, gente... Se você gosta de circo, de arte, de teatro, vem com a gente nesse dia que a gente vai lançar a ideia da trupe, ver o que a gente quer fazer e tal. Mesmo que você não faça nada, venha, que a gente tá lançando essa ideia aí, é pra conversar e tal. Eu tava pouco tempo em Brasília e aí eu não conhecia ninguém, me sentia meio sozinha e tal. Não conhecia com quem, como que eu vou começar? Aí eu vi isso, aí eu falei... acho que eu vou lá, vai que eu conheço uma galera pra eu começar a treinar essas coisas e tal. Na próxima encarnação, não quero saber de barra, replay de formiga, não. Eu quero nascer cigarra. O pessoal se apresentou, tocou. Aí eu conversei lá nesse dia, conversei com o Márcio e conversei com a Bruna. Que é a Bruna que tava puxando, né, toda a ideia da trupe, de como fazer funcionar assim. Aí eles me explicaram qual que era a ideia, que era o bloco, que era tudo. Aí eu falei, tô dentro. Eu tenho uma pergunta. Porque a gente percebe, principalmente no início, né, do bloco 2015, que há um perfil da galera, de muita gente não ser de Brasília, né? Sim. E é o seu caso. Você tem alguma explicação por que junta tantas pessoas que não são de Brasília? Fala um pouco disso. Essa coisa, tipo, de você chegar num lugar, de você ser acolhido, de você querer pertencer a alguma coisa... Né? A gente tem essas necessidades na vida. Então, eu acho que o Calango acaba atraindo muito isso, assim. Chega muita gente, eu tava
triste, sozinho, tava sei lá o quê. E encontrei esse grupo que foi maravilhoso na minha vida. É muito bom, porque é realmente muito divertido, né? A gente brinca, tá lá, tá fazendo música, brincando, fazendo coisa de circo. E tá junto, tá construindo alguma coisa. Então, isso dá um sentimento de acolhimento, de pertencimento. Então, acho que isso vai agregando as pessoas. Ana, você que faz moda e aqui, para todos saberem, ela super dá uma ajuda nas pessoas que não conseguem ligar o Lé com o Cré. Ela monta um visual em 3, 2, 1 lá. Quando você começou, o Calango já tinha esse colorido todo? Como que foi construindo essa... Porque hoje é perceptível o visual do bloco, né? São cores chamativas e tem muito glitter e tem muito brilho. Foi sempre assim? Como que isso foi acontecendo? Quando eu cheguei, o que eu percebi é que a galera era mais, tipo, de se fantasiar, assim. Ah, vou me fantasiar de Chiquinha, vou me fantasiar de... Sei lá, não lembro. Mas era mais uma coisa assim, né? Mais de fantasia, talvez de personagem, de coisa, assim. E aí, acho que foi passando por um processo de se entender melhor o grupo, se formar melhor e tal. E aí, as cores do bloco, vamos firmar bem nas cores do bloco. E aí começou bem essa ideia de fortalecer isso. Não, vamos todo mundo na apresentação de verde. Vamos todo mundo de verde e vermelho. E aí foi se fortalecendo isso. Quais são as cores do bloco? Verde, vermelho e dourado. Dourado. A gente vai dar... Não é amarelo. Não é amarelo, mas dourado. a gente usa amarelo e finge que é dourado. Com glitter fica dourado. Justo você, Berenice. Justo você, Berenice. Então, quando a trupe, a gente começou a se estruturar assim, foi muito legal que a gente começou... Tava, acho que todo mundo meio assim, meio sem saber o que era, né? Aí a Bruna pensou numa ideia lá, puxou da gente fazer várias oficinas com vários artistas diferentes. Aí a gente fez aula com o Miquel de mímica, fez aula de frevo, fez aula com o Tico, tipo, né, do Cesteiro de teatro, fez aula de tudo, Palhaço. de várias coisas, de palhaço, isso foi muito, de malabares, de perna. Aí foi muito legal, porque a gente foi experimentando várias coisas e tudo isso vai trazendo, né, ferramenta pra gente se apresentar. Aí a gente pensava nos temas, assim, então, pra todo mundo se vestir tá no mesmo tema. Aí pensava, vamos fazer uma maquiagem de calanga. Aí foi fazer maquiagem de escama em todo mundo. As danças. Começou a fazer umas dancinhas, fazer umas coisas, tipo, pra dar mais uma unidade, assim, né? Não ser só um bando de gente lá aleatório, que é. Mas ao mesmo tempo, tá tudo bem. É um bando de gente aleatória. E ao mesmo tempo, a gente tá tudo numa mesma frequência lá. A alegoria mudou e evoluiu muito depois da trupe chegar. E virou mulher. Virou mulher. Fêmea. Uma calanga, exatamente. E assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal do Calango, acho que para todo mundo também. Além dessa troca de construir uma unidade de grupo, né, com, sei lá, 100 pessoas, nunca sei quantas pessoas tem. A questão de você descobrir habilidades, né, que a gente tem um ambiente de brincar e de colocar coisas que estão dentro da gente para jogo. Então, sei lá, todo ano teve uma alegoria diferente ou uma parte da alegoria diferente, porque todo ano tem uma parte que some. Constrói. Não, todo ano tem uma evolução. A parte que soma mas já é a tiveram- evolução do próximo. Isso, o que somente evolui. Mas foi tendo evolução, Enfim. assim, de pensar, tá, o que a gente pode melhorar pra gente poder aproveitar essa alegoria pro próximo ano e já não dar Isso. tanto mais trabalho. Foi tendo essas evoluções, assim, melhorar essa estrutura que a gente pode dobrar e guardar, e não sei o que, foi tendo essas evoluções, assim. 2015 foi só alegoria, 2016 foi alegoria e orquestra, 2017 Já uma tinha participação alguns aleatória, pernaltas ali, já já tinha tinha alguns pernaltas. um incentivo, Já tinha uma uma galera faísca. colando, aí virou uma frente, 2016, 2017 teve trupe, acho que 2018 já teve Capivaré, 2019 também. Mas assim, nessa construção da casa do Felipe foi muito marcante, porque a gente passou 2 semanas antes do carnaval aprendendo a costurar e costurando o corpo na Costuras e Vinil com a Rosinha, fotos. que abriu, sei lá, 20 máquinas de costura para
20 pessoas que nunca tinham costurado. Essa construção na tora. foi muito legal, porque esse espaço aí abriu, né, pra gente. E aí foi lá uma galera que não sabia costurar e tava todo mundo costurando. Não, a gente tem que aprender a costurar pra fazer 20 isso. máquinas, o calango ficou maior. Não, ele teve escamas agora. Ele só ficou mais complexo. Mas assim, o ponto-chave que na decoração e na construção do calango, as pessoas da trupe, elas estavam ali ensinando todo mundo a colocar a arte em algo que era algo muito de montagem mesmo. Era um Lego e virou um Lego com arte, vai, por assim dizer. E a gente passou o carnaval inteiro, todos os dias de carnaval, até a terça-feira, construindo a alegoria, todo mundo junto. A galera de um bloco de carnaval deixou de curtir o carnaval em blocos pra curtir junto, construindo a alegoria. Você está ouvindo podcast do Calango. O calango tem isso muito legal, que nem na orquestra. Tipo, gente, vamos fazer um bloco aí? Vamos. Não precisa saber tocar nada não, que a gente vai ensinar, vai chegar, vai ter um professor, sei lá. A gente vai dar um jeito de aprender. E na trupe também é assim. Chega aí, se você tá afim de fazer parte, chega aí. Não precisa saber fazer nada, a gente vai aprender todo mundo junto. Muito legal. Teve gente, tipo, nossa, isso é muito legal, eu quero fazer parte, mas eu não sei fazer nada. Não tem problema, só chega junto que vai dar tudo certo. É quase um pré-requisito, né? No calango, você não saber fazer as coisas pra você começar a fazer. Porque o que acontece? A gente tava pensando, afinal, o que é o calango, né? Essa é a pergunta tema, a pergunta que movimenta aqui os nossos pensamentos. Ao meu ver, o calango nada mais é do que uma oportunidade de aprendizado, né? Começou com aprendizado de trabalhos manuais, depois foi aprendizado para a questão de música, e aí aprendizado com a questão do circo, e aí isso volta para melhorar o que a gente vem fazendo com relação a trabalho manual, né? Ou seja, o circo agregando valor e tal. E seguindo essa linha do tempo, né? De 2015 até então, em 2017 surgiu a Capivareta. O que é a capivareta? Primeiro, aqui eu vi que tudo tem nome e é nome composto, né? Exatamente. Aline, qual é o nome da orquestra? Nossa Senhora. Orquestra Camaleônica do Calango Careta. Eu tive que pensar. Ô, Ana, qual é o nome da trupe? Trupe Quero do Calango Careta. E aí, Tchela, conta pra gente o nome e o nome composto, completo, do que é o Capivareta. O Capivareta é o Capivareta Repercussiva do Calango Careta. É uma frente percussiva, completamente do início ao fim feito de instrumentos de percussão. E ela surgiu em 2017. Eu sou uma das integrantes do início, como você. Eu também. Eu acho que tudo no calango é encontro. Né? O Capivareta Repercussiva, ele tem esse intuito mesmo de agregar as pessoas, o máximo de pessoas, abrir para as pessoas, para a cidade, esse encontro de que você pode tocar, mesmo sem você saber. Que eu acho que, na verdade, o calango ele traz muito isso, né? Da gente fazer as coisas sem a gente saber meio o que tá fazendo ou saber se sabe fazer. Mas o Capivaretas, ele surgiu da ideia porque a orquestra já estava lotada, né? A orquestra tem um detalhe, né? Acho que o Márcio ou a Aline podem explicar melhor, porque a orquestra é feita de sopro e percussão, né? E aí ela não permite essa abertura, né? Não é isso? O Márcio me complementa, mas como a gente tem aqui vários instrumentos de sopro, inclusive a flauta, que é um instrumento que a gente precisa tomar todo um cuidado para que ela seja de fato ouvida, isso gera um limite na hora de abrir, por exemplo, para percussão, né? Então tem que tomar esse cuidado. O que é uma coisa assim, que a percussão é a porta de entrada, às vezes, né? Para a pessoa, para a música. Então, de certa forma, é até cruel a gente fechar essa porta. Mas veio daí a necessidade, incômodo e solução. Resolvemos o problema criativamente, que vamos fazer então um grupo percussivo. Então, cada um que tem um instrumento sobrando lá atrás, eu mesmo vou cheio de sacola pro ensaio, porque aí eu levo 2 chequerês, aí tem uns agogôs lá, improvisados ou não.
quem tem um tambor, um surdo, ou quem tem uma alfaia. Então, traz também e deixa lá na roda pra gente poder experimentar isso mesmo, experimentar os sons e ver como que isso tá funcionando. E pra não fechar o Capivareta, mas pra ter a flauta dos capivaretas, eu sou a favor do pandeiro. Que aí a gente precisa de uma galera de pandeiro. Tchela, naquele comecinho da Capivareta, você disse que você não tinha o seu instrumento. não. Então a gente chegava lá e tinha numa roda alguns instrumentos que os colegas mesmos eles levavam para se identificar. Hoje você toca mais algum? Porque na época você chegou lá e viu primeiro quais os instrumentos eram e se apaixonou pelo chequerê inicialmente. E eu lembro que a Tchela, em pouquíssimo tempo, ela já estava tocando o chequerê com muita habilidade. Então, eu hoje componho a Capivareta Repercussiva, eu faço parte da Capivareta Repercussiva e da orquestra também, né? Da orquestra camaleônica, daqui a pouco da trupe. Tá tudo bem. Ela vai estar tocando em cima da perna de percussão em cima da perna. Então, isso é um projeto. Ótimo, me coloca nesse projeto. Tamo junto. O calango careta muito cedo cai da cama e o maluco vira lata, sai rolando pela grama, tererê, maluco. Pra mim, o calango ele tem todo um sentido especial, assim, porque foi muito uma mudança de vida mesmo. Foi um início de uma fase bem diferente que tá me trazendo aqui até hoje, né? Eu era da área de TI, consultora e tal, eu não tinha muita relação com a vida, assim. Trabalhava muito e eu tava num momento muito robótica na vida. E aí eu falei com uma amiga minha, e aí ela falou, eu tô num bloco de carnaval muito legal e tal, né, tem tocada, vamos lá ver a gente. Aí eu falei, beleza. Aí ela um dia tava tocando, vocês estavam ensaiando lá na praça do Índia. E aí eu fui, eu já conhecia vocês de um carnaval, que eu acho que foi de 2017. Você foi no ensaio da orquestra. Foi no ensaio da orquestra, mas eu já tinha visto o carnaval na 8, no Bosque da 8. Mas aí eu fui ver um ensaio e eu achei lindo, assim. Eu falei, ai, que massa, que delícia e tal. Não dá pra entrar? Ela falou, não, parece que vai ter um projeto aí que a galera vai poder colar. Quando eu tiver, eu te falo. Eu falei, beleza. Pausa dramática. Os efeitos são mais. E aí rolou, assim. Eu acho que foi no mesmo ano que eu falei isso com ela, em 2017. Se não me engano, a partir de maio, que a Capivareta começou a acontecer. Na biblioteca. Tocava, não, nada. E aí eu falei, não toco nada. Ela falou, não, mas esse projeto é isso mesmo. Vai lá. Variar. Pré-requisito. É pré-requisito, não saber fazer. Vai lá. Você não sabe fazer nada, corre com nós. Esse é o seu lugar. E aí eu lembro que na época era a Larissa Maitá, que tava puxando, assim, o projeto Capivaretas, né? Nossa maestra maravilhosa. E aí a gente fez uma separação de instrumentos. Eu lembro que eu tinha visto, eu acho que 1 ano ou 2 anos antes, o Seu Estrela apresentar lá na Fonarte, o mito do calango voador. E aí eu tinha visto a Jônia e as meninas tocando chequeira. Eu falei, gente, que instrumento mágico, que é isso? Que loucura, isso é muito difícil e tal. E aí todo mundo falava que o instrumento era muito difícil. E quando separou o instrumento, aí eu ia pro chequeira e eu falei, não vou não, é muito difícil. Depois eu falei, what the hell, né? Vamos nessa. E quando eu fui, a Camila puxou pra gente o naipe, e aí eu lembro que ela me deu um chequeira na mão, e aí ela fez um movimento, eu li o movimento, e aí eu comecei a tocar. Foi bem mágico pra mim, porque foi um encontro mesmo, assim, foi um negócio que, tipo... Achei meu instrumento. Agora eu tenho uma curiosidade sobre o nome, que poucas pessoas sabem. Inclusive, querido ouvinte, essa é pra você. É sina, assina, não ensina aqui o conchichina, pouca percussão canta. É sina, como medicina, assina, nananina, assina, não ensina, sempre intenção de ensinar. O nome Capivareta Repercussiva, né? Esse nome repercussivo é uma brincadeira, é um jogo de palavra, né? Que é percussão com repercussão. E isso vem de onde? Alguém sabe? Alguém sabe? Algum palpite? Alguma coisa? Repercussiva, né? O que acontece? Existe um CD do Itamar Assunção junto com o Naná Vasconcelos. O Naná Vasconcelos é um
um puta percussionista, né? Inclusive morreu há uns 5 anos atrás e tal. Itamar Assunção também é um puta músico, morreu há mais tempo atrás, mas assim, nos 90, 80, não sei exatamente, tem um CD dos dois, que é Isso Vai Dar Repercussão. É sim, assim mamãe ensina que o conchinchina toca percussão canta. É sim, como medicina, assim não nananina, assim mamãe ensina sempre. Essa é uma habilidade que eu adquiri no Calango, criar nomes. Criar nome? Porque a gente busca, na verdade, botar os nomes de acordo com o cerrado. Acabou que é o Casca Camaleônica. Não é, mas foi. Mas é camaleão, tudo bem. Camaleão, ele é aleatório. Ele se transforma. Ele é primo do Calango. Ele se transforma, E o mais curioso, assim, porque a gente tem a pretensão de viver um eterno carnaval, né? E o Tico do Seu Estrelo fala muito disso, né? Que pra você ser eterno, você tem que sempre mudar. E a Camaleão, ele... ele muda. Mas Tom Zé, tanto que chovia, que noite parecia aquele dia, dilúvio que Deus mandava, a terra toda lavava, alma penada se refrescava. A partir do momento que você tá com o instrumento na mão e você produz um som, você tá tocando. Isso vem muito do Augusto Boal, né? O Augusto Boal do Teatro do Oprimido, ele fala muito isso. Que para você ser qualquer coisa que você queira, é só você fazer. Então, para você ser um poeta, basta você escrever uma poesia. Independente se você acha que você sabe ou não. Então, eu acredito muito nisso. Pra gente ser músico, musicista, é só pegar um instrumento e fazer, produzir algum som. Não, isso aí é quase um valor nosso. Total. Do Calango. Porque, por exemplo, para você ter um podcast, o que você precisa? Tamo aqui. Fazer podcast. Podcast do Calango! Na verdade, o Capivareta Repercussiva tem um intuito, tem um direcionamento de um resgate cultural de ritmos ancestrais. Então, a gente tenta agregar a voz como forma de expressão, para trazer essa inclusão dos ritmos ancestrais brasileiros, né, e africanos, assim. Então, a gente trabalha Ijexá, a gente trabalha coco juremado, trabalhamos Afoxé, baião, afoxé. Você está ouvindo o podcast do Calango. O Calango é uma oportunidade de aprendizado. E aí eu vou fazer um gancho com um aprendizado atual, com um brinquedo aqui, que é o próprio podcast, né? Afinal, o que queremos com esse podcast? Qual o rumo? Para onde ele vai? É uma ferramenta? É uma voz? É um sonho antigo, na verdade, né? Desde 2015 que a gente vem falando dele e agora a gente está com essa capacidade técnica, né? De fazer. Bom, depois de tanto papo massa, a gente vai ter que despedir, não tem jeito. Mas valeu demais, galera. É sempre muito legal aqui esse encontro com bebidas e pão de queijo. Então vamos chegar ao momento de despedir. Vamos passar de um em um para dar um tchau. E também diz pra gente algumas coisas, como qual é um tema sugestivo pro próximo podcast? E também o que você sugere da gente ir vendo para agregar nesse tema carnaval. Vai aí, Alan. Bom, valeu, foi massa participar. Mais uma vez um encontro, né, marcante. Pô, pra mim o que ficou mais legal mesmo, assim, de todas as histórias foi perceber que tem uma história pessoal de cada um, que eu não conhecia. Então, talvez a gente abrir em algum momento as histórias pessoais, né? Como é que você conheceu o Calango? O que te levou a esse negócio de... Pô, a Tati me levou, tava grávida, caraca. Pô, eu colei lá sozinho, todos que me recebeu, não sei o quê. Eu achei massa, eu acho que vale a pena, e eu acho que nessa linha, né, pô, constrói tua história pessoal aí com o Calango, galera. Cola aí, próximo ensaio, todas as segundas, no Conjunto Nacional, acho que é a minha dica. Aline, seu momento de dar tchau. Bom, brigadão, adorei participar desse podcast. Falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência com o Calango e com a orquestra. E eu sugiro eu não sei se já foi tema de podcast, mas possivelmente porque não, eu sei que já é o segundo, mas o primeiro foi sobre o ronk, certo? Então, porque eu queria falar justamente sobre o ronk e sobre as fanfarras de Brasília, porque eu acho que o Calango, ele tem um protagonismo muito grande, né, no cenário de Brasília, no contexto das fanfarras.
E ao mesmo tempo é legal a gente trazer, né, a experiência do Ronk Brasília, dos ronks que estão rolando pelo Brasil, inclusive alguns pela primeira vez, né? E falar um pouquinho sobre a participação das fanfarras de Brasília, que a gente tem aí, além do Calango, a gente tem o Tropicaus, a gente tem as Maluvidas, que é uma fanfarra feminista, a gente tem fanfarras surgindo. Ana Paula, você, chegou tua vez. Eu gostei muito de participar, foi uma conversa muito legal, agradeço o convite. Eu queria sugerir, acho que pode ser um tema, uma coisa a ser dita, que é a gente pensar sobre a importância do brincar. Porque o Calango é muito isso, é uma brincadeira, é a galera se reunindo pra espairecer, pra se livrar um pouco das chatices da vida e brincar, e se encontrar, e se divertir. Então, tem um documentário que se chama Tarja Branca, que fala sobre isso, que é maravilhoso, que eu acho que é muito legal de se assistir para entrar nesse tema. E que é uma coisa que tem que ser estimulada na vida, assim, para todo mundo, é a gente brincar e parar de querer ser adulto sério, porque não dá certo. Eu amei, né? Eu sou super... sempre choro. Não tá chorando. Sou super amorzinho. Ai, gente, é porque vocês tocam meu coração. Mas foi maravilhoso participar disso. Tem sido maravilhoso participar do Calango, realmente tem me modificado. E fora isso, eu super recomendo. Eu acho que você tem que ver esse documentário, que é maravilhoso, inclusive, super bem produzido. Sucesso! Um documentário curta-metragem, que foi feito por mim, obviamente com a ajuda dos meus queridos, maravilhosos calangos. Foi resultado de um curso maravilhoso também, desenvolvido pelo Museu da Educação do Distrito Federal, que está na página do Museu da Educação do Distrito Federal, MUD, que eu fiz sobre o meu patrimônio, que o meu patrimônio é o Calango Careta, né? É o patrimônio da minha cidade. Então, lá eu conto um pouquinho da história, bem rapidinho, sobre o que é o Calango, sobre esse sentimento do que é o Calango, do carnaval e tal. E eu recomendo demais, eu acho que você não vai se arrepender. Chegou meu momento também. Eu quero dizer que foi massa ter vocês aqui. Eu queria, de recomendação, primeiro, recomendar para vocês acompanharem o que é publicado nas páginas e nas mídias sociais do Calango. E tem também o videoclipe que vocês fizeram, que eu acho que ficou massa. O videoclipe da orquestra e da trupe. Tem também os vídeos do carnaval, então, de sugestão aí para entender um pouquinho do Calango Careta. Eu acho que esses vídeos dão bem a cara do que acontece. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. Eu vou me despedir do querido ouvinte e dos convidados e dizer, primeiramente, bom, muito obrigado, né, por vocês terem vindo aqui e topado essa brincadeira, porque, de novo, o querido ouvinte não está vendo, mas existe aqui uma gambiarra e nós não sabemos o que vai dar disso. Eu queria sugerir, então, que o ouvinte pesquisasse mais sobre o podcast do Calango. Queria falar que essa é a brincadeira do momento, né? É mais uma frente. E que a ideia, né, é que a gente consiga dar voz para o bloco, né? Então, temas como a brincadeira, temas como o protagonismo nas fanfarras, ou então sobre Brasília, né? São temas que a gente pode agora explorar, né? Então, assim, se você gostou, se você quer criticar, dar uma sugestão, você pode mandar um e-mail para o podcastdocalango@gmail.com e fazer parte disso, né? Sugerir tema, inclusive ajudar na produção, né? Porque o Calango é isso, né? As pessoas vêm, ajudam, aprendem e a gente vai brincando e conhecendo gente, e casando e tendo filhos. Então é isso, acho que temos um episódio bom, inclusive, né? Ou dois. Um episódio que falou um pouco sobre o bloco em si, né? Afinal, o que é o Calango? É um pretexto para estar junto. Então é isso aí. Então valeu, galera. E até o próximo episódio e siga nossas redes sociais.
goodbye, I'm gonna wait. Podcast do Calango.